Drops Neuroinjetáveis de Cultura Digital, volume 2. Narrativas multiplataforma. Meu nome é Paula Moreira, eu sou diretor criativo e design de experiência. E esse projeto ele tem um apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza através da Lei Aldir Blanc. Muito bem, hoje a gente vai conversar sobre um panorama das principais mudanças culturais proporcionadas pelas novas mídias no contexto das narrativas. Eu sempre gosto de começar uma fala sobre narrativas com essa imagem. É uma imagem que me emociona sempre que eu vejo, porque ela mostra a origem básica, a origem essencial do processo de contação de histórias. A gente vê nessa imagem um contador de histórias cercado pela sua tribo, cercado pela sua comunidade, que está magnetizada diante da sua capacidade comunicacional. Os seus gestos, a sua alteração de voz, talvez imitando o som de animais ou mudando a voz para representar diferentes personagens, faz com que o público ao seu redor se sinta profundamente conectado com essa narrativa. Então, é essa reação, é esse impacto que eu acredito que todos os contadores de histórias do mundo, independente da época, da cultura a qual eles pertencem, eles buscam. O que desejamos é gerar esse tipo de envolvimento da audiência. Então, esse personagem para a gente é sempre um personagem inspirador, os primeiros contadores de histórias. A construção da sociedade, a construção da nossa civilização deve muito a esse personagem, que nos ajudou, através das suas histórias ficcionais, produzindo metáforas comportamentais, metáforas psicológicas, metáforas espirituais sobre a forma como a gente se relaciona com o universo e a gente se relaciona com nós mesmos. Então são personagens muito interessantes e também tiveram um papel histórico muito importante no repasse das informações, dos hábitos e dos costumes e do entendimento que a gente tem sobre os fatos e os eventos que nos cercam. Aqui eu tenho a caderneta de Charles Darwin, com destaque para a ilustração da árvore da vida, que mostra o processo de evolução das espécies. Esse processo de evolução das espécies, ele também pode ser projetado na evolução das ferramentas, das interfaces, dos recursos que são utilizados pelos contadores de histórias desde o princípio até o momento em que a gente vive. As tecnologias, as mídias, elas evoluem, fazem parte de um tipo de ecologia. O professor Carlos Alberto Scolari, em seu livro Ecologia dos Meios, ele fala um pouco sobre essa evolução dos meios tecnológicos, que é muito similar à evolução dos ambientes, dos biomas, dos ambientes biológicos. Se nós considerarmos que as ferramentas que foram utilizadas ao longo do tempo pelo ser humano para poder registrar os seus feitos, para compartilhar suas experiências de vida, elas evoluíram ao longo do tempo e foram assumindo características bem diferentes, sempre pensando na maior durabilidade, na maior portabilidade. Os primeiros suportes para registro de relatos, de narrativas, eram suportes extremamente frágeis, folhas de árvores, cascas de troncos de árvores, pedaços de madeira, eram suportes que recebiam aquelas inscrições dos primeiros alfabetos, dos nossos antepassados, contadores de história. A natureza frágil desses suportes fez com que eles fossem abandonados ao longo do tempo e dessem lugar a suportes mais resistentes. A escrita cuneiforme é um evento que surgiu a partir dessa pesquisa da produção de relatos sobre suportes rígidos que tinham maior durabilidade. Ao longo do tempo,
esses suportes, essas interfaces para as nossas narrativas evoluíram. Quando chegamos no papiro, por exemplo, a gente já tinha a possibilidade de reunir sobre o mesmo suporte uma quantidade de informação significativamente maior. Além disso, o papiro também tinha índice e tinha outras anotações, outras evoluções do ponto de vista organizacional das informações, que facilitava bastante a experiência com o contato com essas informações. Do mesmo modo, um outro grande salto tecnológico foi a criação dos tipos móveis, que tornaram a relação da gente com essas informações muito mais acessível, um volume muito maior de informação e também a possibilidade de nós termos ilustrações mais sofisticadas e nós termos tiragens em grande escala, tornando muito mais democrático o acesso a essas informações. Todas essas evoluções, elas fazem parte de um processo natural, que é o processo da evolução dos meios. Essa evolução dos meios está também relacionada com esses saltos de compreensão sobre quais são as necessidades e o que poderia ser feito para atender essas necessidades do ponto de vista comunicacional. Isso ocorreu também com as nossas narrativas. Então, esses diferentes dispositivos, essas diferentes possibilidades de registro das narrativas mudaram bastante diversos aspectos relacionados com as interfaces onde essas narrativas estavam depositadas, do ponto de vista da durabilidade, portabilidade, grafismos, o tipo de dado que poderia ser registrado nessas interfaces, a escala de produção, o alcance dessas mídias junto ao público, a capacidade de reproduzir em larga escala e o tipo de acabamentos, todas essas informações mudaram a qualidade da experiência dos homens, da humanidade, das pessoas com as narrativas e os relatos e os registros históricos. Ao mesmo tempo que com a evolução das novas mídias, com as evoluções tecnológicas, nós alcançamos um universo de ferramentas que torna a experiência da gente com a informação muito mais radical e realista. Hoje nós temos ferramentas comunicacionais que simulam a realidade em um nível tão alto que é possível, às vezes, a gente se confundir, a gente perder o referente, a gente não ter certeza sobre o que é uma realidade simulada e o que é o mundo real. Mas todos esses dispositivos, sejam eles mais sofisticados ou mais simples, eles estão conectados em redes comunicacionais dentro de um contexto bastante amplo. Os canais de comunicação, as plataformas, os dispositivos e os conteúdos que são veiculados por eles de forma contemporânea são de um volume inédito na humanidade. Então a gente vive nesse ambiente hiperconectado, uma sociedade da conexão, superconectada, hiperconectada, e fazendo com que todos esses dispositivos, além da profusão, da quantidade, da variedade deles e do volume de informações que cada um deles faz chegar às nossas mãos, nós temos também essa possibilidade de que esses dispositivos estejam conectados entre si e as tecnologias que eles utilizam, elas possam passar por um processo de convergência. Logo no início do surgimento, por exemplo, dos canais de vídeo online, havia exclusividades dentro dos recursos. Tá? Você tinha um espaço onde você podia assistir vídeos, você tinha um espaço onde você acessava imagens fotográficas, e você poderia ter outros espaços onde tinha ferramentas de texto mais evoluídas. Hoje, a convergência tecnológica faz com que todos esses recursos e muitos outros que surgiram depois deles possam ser acessados dentro de uma única plataforma, dentro de um único dispositivo. Essa possibilidade de acesso
a uma quantidade tão grande de ferramentas de produção de conteúdo, gerou uma polifonia e um grande excesso de informação, um ambiente muito ruidoso do ponto de vista comunicacional. E esse ambiente ruidoso, ele faz com que nós sejamos uma espécie que se comunica de forma muito dispersa. A gente lida com uma quantidade muito grande e variada de informações e isso faz com que a gente não consiga se concentrar muito tempo em cada uma delas e tenha inclusive dificuldades de selecionar quais são as mais relevantes para os nossos interesses. Esse ambiente ruidoso, esse ambiente polifônico, esse ambiente hiperconectado, ele é um ambiente também que exige novas estratégias para aqueles que são os contadores de histórias poderem ter um pouco, uma fatia de atenção de um público que está sujeito a um bombardeio extraordinário de mensagens e conteúdos de toda espécie. No entanto, essa evolução tecnológica, é preciso dizer que elas trouxeram transformações muito positivas e muito interessantes, que vale a pena a gente ressaltar. Alguns especialistas apontam que 5 coisas mudaram. 5 coisas mudaram de forma permanente. Nós temos uma explosão dos canais de mídia, ou seja, nós temos muitos lugares que estão veiculando conteúdo informacional, conteúdo de qualidade, e esses canais de mídia muitas vezes não precisam necessariamente fazer parte de um conglomerado, de uma superestrutura capitalista, de uma superestrutura comunicacional. Muitas vezes é um indivíduo. Um indivíduo, ele pode, com ferramentas simples, um smartphone de qualidade mediana, ter um canal de vídeos e ele produzir conteúdo e ter uma audiência acompanhando o seu conteúdo. Então, essa possibilidade de você ter talvez tantos canais de mídia quantos indivíduos no mundo é uma possibilidade que de fato nunca existiu na nossa história e traz coisas boas e coisas ruins, é claro, né? A gente tem essa democracia do acesso aos meios de produção e aos meios de fruição de conteúdo cultural, ao mesmo tempo também existe uma quantidade tão grande que é difícil às vezes estabelecer uma busca de qualidade, você achar o que você está procurando. Uma coisa que mudou também é que nós vivemos em um mundo multitela. Nós vivemos uma sociedade muito baseada nas telas, muito conectada o tempo inteiro, principalmente nas telas portáteis, nos smartphones principalmente. A gente tem um cotidiano imerso nesse diálogo com o mundo simulado, né? Com a simulação, com o simulacro, com a representação do real. Em alguns casos até afastando a gente um pouco da realidade. Mas esse é o mundo multitela, esse é o mundo que nós estamos agora e isso não vai mudar. Todas as empresas são empresas de mídia. O que é que isso significa? Significa que mesmo as empresas que não trabalham com mídia, com conteúdo, com informação, com comunicação, elas precisam ter recursos comunicacionais sofisticados e precisam estar capacitadas para responder às demandas comunicacionais do seu público, dos seus clientes, dos seus colaboradores. Uma das coisas que também mudou é que as histórias, as narrativas, elas estão cada vez mais sociais. Isso quer dizer que as narrativas, elas em determinado momento da história, elas eram experiências muito privadas, eram experiências muito particulares. E hoje, cada vez mais, elas são experiências sociais, elas estão dentro de contextos de comunidade, onde um grupo de fãs, o fandom, chamado fandom, o grupo de fãs, a comunidade de fãs de uma narrativa, é um elemento essencial para que essa narrativa se perpetue. Uma coisa também que mudou é que as histórias são para sempre. Hoje você não precisa necessariamente encontrar um fim para nenhuma história. Mesmo que o autor original ele desista, ele não queira mais continuar contando aquela história,
Hoje você pode fazer com que a comunidade criativa, o fandom e outros agentes possam colaborar com a expansão do universo narrativo dessas, dessa história, e ela não precisa acabar, ela pode ir se transformando ao longo do tempo e muitas vezes assumindo formas completamente inesperadas. Três coisas que não vão mudar. Três coisas que não vão mudar. O tempo e a atenção são finitos. Então, essa sociedade hiperconectada, esse mundo multitela, essa sociedade polifônica, ruidosa, ela também nos exaspera, nos provoca alguma ansiedade em relação à gestão do tempo. Os avanços tecnológicos, ao contrário do que se esperava é, algumas décadas atrás, eles não liberaram tempo para que a gente pudesse viver outras experiências. A sensação que a gente tem é que nosso tempo fica cada vez mais reduzido. Isso faz com que a nossa atenção ela também seja muito seletiva e ela precisa ser ativada por determinados impulsos para que a gente consiga escolher entre uma informação e outra. Uma coisa também que nunca vai mudar é que nós amamos uma boa história. Então, uma boa história bem contada, com personagens relevantes, interessantes, sempre vai ser uma experiência que compartilhamos com prazer e que marca a nossa vida, a nossa memória. Mas uma coisa que não muda é que o conteúdo é o rei, né? Então, quanto mais você investir na qualidade do seu conteúdo, mais você vai perceber que as pessoas, o público, a audiência, as pessoas com quem você quer falar, elas vão entender o que você se propõe e vão gerar resultados interessantes para o seu trabalho. Bom, vamos conversar um pouco sobre a ascensão desses modelos de produção de conteúdo autônomo. Eu já falei um pouco aqui sobre esse papel da comunidade na produção de conteúdos expandidos dentro de uma narrativa, para uma narrativa, de modo que essa narrativa ela vá se perpetuando no tempo. Mas é importante também sempre lembrar que esses conteúdos eles fazem parte de uma malha, de um ecossistema. Eles não precisam ser configurados a partir de uma única mídia ou de um único formato. Eles podem assumir diferentes configurações e também eles podem se manifestar e se relacionar com o público por diferentes formas e durante tempos diversos também. É importante que esses dispositivos, essas mídias, essas plataformas, elas estejam conectadas entre si. Se elas não estiverem conectadas dentro de um discurso que gere uma sensação de identidade, esse esforço será perdido. Então, algumas palavras, alguns conceitos são importantes a gente considerar a partir desse ponto. Primeiro é que todas essas mudanças, todas essas inovações tecnológicas na possibilidade de contar uma história e a possibilidade de conectar essas plataformas e essas mídias, ela traz também mudanças comportamentais e mudanças de percepção em relação aos conteúdos culturais. Algumas dessas mudanças são assinaladas aqui. Cultura participativa. Então a gente está vivendo um tempo em que as pessoas querem cada vez mais participar, contribuir com os conteúdos que são produzidos. Elas não estão mais ficando satisfeitas de ser apenas uma plateia e receber aquele conteúdo de forma mais passiva. Elas se sentem mais recompensadas e elas geram maior adesão a esse conteúdo na medida em que elas sentem que elas podem ser coautoras desse conteúdo. Então, isso leva a gente a esse outro conceito que é a colaboração. A ideia de um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos colaborar com projetos que surgiram a partir de um indivíduo ou de outro grupo de indivíduos, faz com que também a gente atinja situações e resultados muito mais interessantes do que no trabalho autoral solitário. Apesar de que isso é um pouco questionável, né, até em que medida existe de fato essa autoria isolada.
Se é que, assim, ela é realmente uma ficção, uma utopia, mas que tem muitos autores que ainda consideram ela como o seu caminho, a razão da sua identidade. Nós estamos num ambiente de uma cultura remix. Isso significa que cada vez mais os consumidores também, o público, a audiência, as pessoas que têm acesso ao conteúdo cultural, elas têm um desejo de combinar esses elementos, de fazer um processo antropofágico do ponto de vista midiático, de receber um vídeo, uma foto, um texto, enfim, qualquer tipo de estímulo e poder acrescentar alguma informação a esse conteúdo, a utilizar esse conteúdo como parte do seu conteúdo, ressignificando muitas vezes esse conteúdo ou trazendo elementos que rejuvenesçam esse conteúdo. Então, nós vivemos num ambiente profundamente facilitado para isso. Outra ideia interessante é a propagabilidade, que significa que os conteúdos que geram maior adesão e engajamento, eles são propagados dentro das redes pessoais das pessoas que foram tocadas por esse conteúdo. Então, um canal de mídia ou um indivíduo pode produzir um conteúdo e na medida que ele é absorvido por outra pessoa, essa pessoa também sente necessidade de divulgar aquele conteúdo para várias outras pessoas. Ela não fica satisfeita apenas com o consumo individual. E aí esse conteúdo ele é propagado numa velocidade muito grande, em alguns momentos até bem mais impactante do que nos meios de comunicação tradicionais. E outro conceito interessante dentro desse recorte são as licenças livres. São modelos de licença que tornam os direitos autorais, a forma como se lida com os direitos autorais dos produtos culturais um pouco mais flexível, permitindo que o autor indique para o público, para as pessoas que vão ter acesso ao seu trabalho, é, as formas como elas podem utilizar aquele trabalho, permitindo, por exemplo, que elas transformem o trabalho, que elas misturem, que elas reeditem o trabalho, ou que elas possam fazer um uso comercial do trabalho, ou então elas possam acessar o trabalho gratuitamente, mas elas só poderiam fazer um uso educacional do trabalho, enfim, estabelecendo diferentes recortes de possibilidades de acesso. Essas licenças livres, elas fazem com que a experiência da audiência ela se torne uma experiência mais completa, porque também não deixa de ser uma provocação do autor ao público quando ele coloca uma licença mais flexível e menos restritiva, como é o caso do copyright. Essa ilustração do Olivier Bohn é uma ilustração que eu gosto muito e que ela me parece contar um pouco do que a gente está falando aqui. De que muito do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente conclui é resultado de uma colaboração em rede, que muitas vezes é até difícil de saber o ponto inicial, se é que existiu algo assim como uma tábula rasa, um começo único para as coisas. Então, eu gosto muito dessa ilustração, porque me parece que ela retrata bem esse ambiente colaborativo e esse ambiente de uma economia circular, de uma identidade compartilhada por um certo conjunto de pessoas. De uma forma geral, nenhum autor ele consegue explorar todas as possibilidades criativas das suas narrativas, das suas histórias. Então, é muito importante que os autores estejam abertos para gerar formatos diferentes do seu trabalho, ao mesmo tempo que também eles possam receber contribuições de outras pessoas e que essas contribuições possam gerar desdobramentos diversos. E esses desdobramentos podem acontecer em múltiplos canais configurados para os mais diversos dispositivos ou experiências. Pode ser uma experiência no mundo real, pode ser uma experiência mediada por um dispositivo móvel, como um celular, ou uma experiência relacionada com realidade aumentada, ou realidade virtual, os ambientes de simulação.
Enfim, a gente tem dentro desse ciclo, dessa possibilidade de janelas e suportes de mídia, uma grande quantidade de conformações, de tipologias. E quando esses universos eles são explorados de forma consciente, você pode ter resultados muito impactantes, principalmente se eles estiverem conectados entre si, se eles fizerem parte de um ecossistema, e se essa conexão for uma conexão relevante, e vai gerar um mundo composto por diferentes territórios, mas que quando estão reunidos geram uma percepção de um todo bem maior do que a parte. A respeito disso, é interessante é, mostrar um pouco das ideias do Robert Pratten, é, quando ele fala sobre essa mudança cultural do velho mundo e do novo mundo. Ele chama de velho mundo essas franquias de mídia tradicionais, onde uma narrativa era distribuída em diferentes mídias, mas era distribuída de forma redundante. Então, independente da mídia, a história contada era sempre a mesma. Isso não acrescentava ao universo narrativo nada, ao mesmo tempo que gerava um tipo de frustração ou uma experiência não muito satisfatória por parte do público quando consumia todo esse conjunto de mídias, porque percebia que não trazia nenhuma novidade. E essas mídias elas não faziam, não se encaixavam, elas não tinham uma relação mais orgânica. No Novo Mundo, apontado pelo Robert Pratten, você tem essa distribuição de uma narrativa dentro de diversos canais de mídia, mas ao mesmo tempo essa narrativa ela explora aspectos diferenciados através de cada uma dessas janelas e explora de forma muito mais inteligente também essas características de cada janela, é, gerando uma satisfação muito maior por parte do público. Nesse outro gráfico do Robert Pratten, a gente vê como essas múltiplas plataformas elas podem criar coleções de experiências individuais que expandem a, a experiência inicial. Então você tem como mídia base aí o longa-metragem, mas diversas outras janelas foram utilizadas para expandir a experiência narrativa do longa-metragem, contando é, eventos que ocorreram antes dos eventos do longa, ou eventos que ocorreram depois do evento do longa, ou trabalhando com um personagem, destacando um personagem, mostrando o passado desse personagem, ou pegando um pequeno momento da narrativa do filme e ampliando esse momento para mostrar as consequências dele, ou examinar com mais detalhes esse momento. Muitas possibilidades, infinitas possibilidades, e cada uma delas também conectadas com as características de cada uma dessas mídias. Então, quando essas plataformas estão reunidas de forma orgânica, elas criam uma experiência única, uma experiência que gera um grande impacto emocional e produz também uma forte adesão e um forte engajamento por parte do público em relação a essa narrativa. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de alguns produtos culturais que usufruem, que perceberam esse potencial e usufruem dessa possibilidade. Aqui a gente tem uma série de TV, Gravity Falls, e ela se manifesta além do ambiente de animação, que é onde ela surgiu, ela também já tem uma franquia de produtos, jogos eletrônicos, tem objetos no mundo real, por exemplo, esse diário é um livro que é um diário manipulado por um dos personagens na animação, e ele pode ser comprado na livraria. E quando você compra na livraria, você acessa as informações que o personagem manipula durante a série. Isso gera um grande impacto emocional. Um grande impacto emocional. É muito interessante você
encontrar objetos palpáveis no mundo real que você conheceu, teve o primeiro contato numa narrativa ficcional. Isso gera um envolvimento muito interessante com o público. Gravity Falls também tem uma coleção de brinquedos e itens colecionáveis e vários outros produtos. Um exemplo muito bem sucedido desse tipo de expansão é a série de romances de fantasia Harry Potter. O Harry Potter, além dos livros originais, também produziu, também investiu em objetos do mundo real. Aqui, isso é um dos livros que é manipulado pelo Harry Potter na série de livros, e a gente pode comprar ele na livraria com as anotações do Harry Potter. E é muito divertido participar de uma experiência desse tipo. Algumas dessas narrativas foram ampliadas, buscando a backstory, buscando o passado dos personagens e criando experiências, então, de expansão e fidelização ainda maior para os fãs da série de livros. Eu vou mostrar aqui um projeto muito bacana, que é a série de TV La Peste. É uma série espanhola. Ela tem um desenho transmídia muito sofisticado. No site da série a gente tem a possibilidade de clicar sobre cada uma dessas cidades, que é onde ocorrem os eventos da série. A série é ambientada numa época em que a Espanha estava sofrendo com a peste bubônica, e ela tem uma grande pesquisa histórica que acompanha todo o material ficcional, que isso faz com que a gente mergulhe nos eventos como se eles fossem de fato realidade. Então a gente tem no site uma linha de tempo do percurso dos personagens. Nós temos vários mini docs, web docs, que são disponibilizados sobre a cidade, sobre os lugares onde as ações ocorrem. Existem mapas com marcadores indexados no mundo real. Você caminha, por exemplo, em Sevilha, tem alguns marcadores em Sevilha, e quando você aponta o seu celular para esses marcadores com o aplicativo, você aciona um vídeo contando um pequeno documentário, contando como aquele ambiente participou dos eventos narrados na série. Além disso, tem várias outras possibilidades interessantes e divertidas. Você tem um conjunto de vídeos estilo MasterChef, onde você pode aprender como você faz para preparar as refeições que os personagens fazem na série com ingredientes cotidianos, com ingredientes da nossa época. E também tem uma dupla de atores contando como foram feitos os efeitos especiais de computação gráfica que transformaram as cidades por onde a série passou, fazendo com que elas voltassem no tempo. Além de uma série de outros recursos, de uma Wikipédia com o nome dos personagens, chamada Wikipast, com o nome dos personagens, com a história deles, com os eventos narrados na série, com uma série de outras informações adicionais que fazem a experiência se tornar extremamente rica. É claro que dentro desse ambiente de narrativas multiplataformas, a gente não pode deixar de falar de Matrix, que é um clássico contemporâneo e que assumiu diferentes plataformas, diferentes conformações de conteúdo, tanto a partir dos filmes, uma série de animação chamada Animatrix, e vários outros produtos, como jogos eletrônicos e revistas em quadrinhos, que expandiam a narrativa original de forma não redundante, sempre trazendo novas informações e gerando maior envolvimento do público com os conteúdos apresentados. Dessa mesma forma, também é interessante lembrar que obras
que passam por esse processo não precisam ser necessariamente obras que foram criadas pensando nessa expansão. Então, os livros, por exemplo, do Tolkien, da série Senhor dos Anéis, eles receberam um, uma abordagem contemporânea através dos filmes do Peter Jackson. Isso gerou também uma série de outras experiências e conexões com o mundo real, onde rejuvenesceram a história e trouxeram esses personagens à tona novamente, personagens profundamente carismáticos. E é sempre bom considerar que essa experiência ela também dialoga com produtos culturais. A série Transformers, a franquia Transformers, por exemplo, surgiu como os brinquedos, que depois receberam uma expansão para animação, chegaram depois a se transformar em filmes, blockbusters. Star Wars é um exemplo clássico também de uma franquia que quando surgiu, ela não surgiu, o conceito de transmídia não estava estabelecido, mas ela já surgiu com uma preocupação de criar também narrativas de longo prazo, de estabelecer relações com uma comunidade de fãs, e ao longo do tempo diversos outros produtos foram surgindo decorrentes dessa marca, dessa franquia. Um projeto muito interessante é a websérie é, os Liz Bennet Diaries, né, os diários de Elizabeth Bennet, que é uma série inspirada, baseada no romance Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Esse projeto ele é muito legal porque ele faz uma abordagem bastante contemporânea, trazendo os personagens para a nossa época. A Lizzie Bennet, por exemplo, a Elizabeth Bennet, que é apresentada na série como Lizzie Bennet, ela é uma jovem que tem um site de vídeos, um vlog, onde ela conta um pouco do cotidiano dela, através dos 100 vídeos que fazem parte desse projeto. E durante esse processo, ela vai encontrando com os outros personagens do romance e vai trazendo então um frescor muito grande para essa narrativa. Ao mesmo tempo que esses personagens estavam conectados nas redes sociais e os atores que interpretaram esses personagens no tempo em que esse projeto estava ativo, eles se relacionaram com os fãs nas mídias sociais, interpretando seus personagens. E gerou uma grande adesão, um grande entusiasmo dos fãs em torno da série por conta disso. E também cada personagem tinha seus próprios canais, tinham canais de vídeo, tinham blogs, e, enfim, havia um certo ecossistema de mídias produzidas em torno da ficção e da interpretação dos atores dos personagens. Eles sempre estavam em cena como os personagens, sempre se relacionavam com o público como os personagens. Essa foi uma experiência bastante interessante, muito divertida. Quem puder conhecer, eu recomendo. Outra experiência com bastante destaque é o filme Inside, que é um filme produzido em 2011 pela Toshiba, fabricante de computador, dentro de uma estratégia de marketing para rejuvenescer a relação do público com os computadores. Eles criaram uma narrativa divulgada através das mídias sociais, onde uma jovem acordava em um ambiente que ela não conhecia, estava presa dentro de um galpão, de um quarto, e o único contato, a possibilidade que ela tinha de contato com o mundo exterior era através de um computador Toshiba. Então, ela mandava mensagens, começou a mandar mensagens para o Facebook, pedindo socorro, pedindo ajuda, e as pessoas foram colaborando com ela, foram trocando informações, ajudando na investigação para descobrir como foi que ela chegou lá, quem foi que prendeu ela, enfim. É uma aventura muito interessante de suspense, e o próprio personagem misterioso que prendeu a moça, chamada Cristina,
ele impõe, ele corta a água, corta o alimento dela e impõe que para ela é, receber alimento, receber água novamente, ela tem que ter mais likes dos seus seguidores no Facebook. Então ela faz esse apelo. É muito interessante a relação do público com o personagem. A hashtag Save Cristina Perazzo se tornou, ficou entre as hashtags mais divulgadas no Twitter no período em que esse projeto estava ativo. O projeto foi muito bem sucedido, teve 50 milhões de visualizações na página do Facebook e 7 milhões de interações. Para vocês não ficarem preocupados e curiosos, eu posso dizer que ela foi salva no final. E houve até um evento interessante, um momento interessante antes desse salvamento da personagem, onde um grupo de fãs das pessoas que estavam acompanhando a série encontraram pistas que levaram eles até uma estação ferroviária americana. E nesse espaço eles buscaram as pistas e acabaram encontrando com atores que já estavam esperando por eles. Lá, esses atores estavam interpretando agentes do FBI e prenderam as pessoas, prenderam os fãs e fizeram uma simulação de um interrogatório do FBI. Foi muito bacana isso e isso gerou um impacto muito interessante, um toque assim realista para o desfecho da série. Um projeto legal também é esse projeto que é um projeto de uma narrativa de terror relacionada com um dispositivo, com uma narrativa de terror que você acompanha através do celular. Essas possibilidades estão se tornando cada vez mais concretas. Os celulares mais sofisticados estão ficando mais baratos e mais pessoas estão podendo acessar essa possibilidade. Então a gente tem aqui uma narrativa onde uma moça ela percebe que aos poucos as pessoas próximas, seus amigos vão desaparecendo. E à medida que eles desaparecem, ela também começa a receber vídeos bizarros, vídeos estranhos, onde os seus amigos aparecem e ela fica desesperada e pede ajuda do público e as pessoas trocam informações com ela. É uma relação muito dinâmica, onde a dramaturgia da história ela foi construída considerando o feedback do público e isso gerou também uma experiência muito interessante, muito envolvente. Eu queria terminar então a minha fala desse momento fazendo um convite para vocês. Essa fala ela faz parte de um projeto, além de outros 2 vídeos que nós teremos, ela faz parte de um projeto transmídia de narrativas colaborativas. Um projeto chamado Nuvem de Pedra, Guerra Súbita, onde através do acesso ao site você vai poder ter acesso a um romance, foi escrito por mim, e a partir desse contato com o romance e com vários outros materiais, ilustrações do processo de construção de uma graphic novel que está sendo elaborada, todo esse material vai estar disponibilizado e você vai poder interagir com esse material gerando algum tipo de resposta, produzindo algum material seu que fale sobre esses personagens, que se relacione com eles, que apresente algum aspecto relacionado com os personagens do romance e tudo que for produzido pelo público e for enviado para o projeto vai ser reunido no mesmo espaço, no site do projeto, para que nós possamos fundar uma comunidade criativa em torno desses conteúdos e continuar conversando sobre narrativa, sobre transmídia, sobre colaboração, sobre inteligência coletiva. Então fica aí o convite para que você participe dessa experiência, que você possa ler o romance, que você possa colaborar, criar uma história, uma narrativa paralela sua, enfim, você produzir algum conteúdo de resposta a essa provocação inicial e a partir disso a gente ir investigando esses modelos contemporâneos de narrativa. É isso.
Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado para vocês que assistiram até o final. Muito obrigado para a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza também, através da Lei Aldir Blanc. Até a próxima.